Olá, meus amigos, dia 9 de novembro de 2020, segunda-feira. A pedidos dos inscritos do canal Milhão, iremos fazer uma análise gráfica e técnica das ações Unity, KLBN11 de Klabin SA, empresa que divulgou na semana passada seu balanço trimestral não muito bom, anunciou prejuízo no segundo trimestre consecutivo e temos a intenção de auxiliá-los com relação à possibilidade de entrada em KLBN11 em Klabin SA. Muita gente pedindo essa ação já há algum tempo e nós estamos cumprindo a nossa missão então de atendê-los na medida do possível. KLBN11 fechou o pregão de sexta-feira a R$ 23,76. Atualmente está lateralizada e eu tenho algumas boas informações para passar para vocês com relação à questão fundamentalista da empresa, primeiramente, com uma notícia de KLBN11 e Klabin, e na sequência a gente vai para a nossa análise técnica e gráfica de KLBN11. Vamos embora então, meus amigos, vamos para o vídeo. Amigos, a intenção nesse vídeo é fazer uma análise técnica e gráfica das ações KLBN11, as Unity de Klabin SA, a pedido de muitos inscritos que vêm já há algumas semanas pedindo análise técnica e gráfica de KLBN11 para swing trade. Na semana passada foi divulgada esta notícia sobre o balanço trimestral de Klabin SA, que não foi tão bom. A empresa anotou um prejuízo de 191,2 milhões no terceiro trimestre de 2020. Aqui eu tenho o site The Capital Advisor, uma notícia bem completa a respeito de Klabin, todos os detalhes fundamentalistas sobre a empresa, resultados, avaliação de governança, um resumo sobre a empresa, quadro acionário, mas o que de fato nos interessa é esse quadro aqui, que é o quadro de resultados de Klabin no 3T20, terceiro trimestre de 2020. Vejam que no terceiro trimestre de 2020 a empresa anotou um prejuízo de 191,2 milhões, contra um lucro no contraperíodo no terceiro tri de 2019 de 207,4 milhões. Então Klabin impactada tremendamente com toda a história que nós estamos vivendo e que também interfere na questão econômica. E com relação ao trimestre anterior, a empresa melhorou porque o prejuízo no trimestre anterior fora de 382,7 milhões e agora 191,2 milhões. Esperamos que o quarto tri já traga algum resultado positivo aqui com a retomada da economia, se isso de fato ocorrer, né? Tem que passar essa história de segunda onda de Covid para que todas essas empresas de fato decolem. Se vocês tiverem interesse sobre KLBN11, Klabin SA, peço que entrem aqui no site The Capital Advisor, que está completo, tem notícias completas sobre a empresa, gráficos inclusive, tabelas, um monte de resultado aqui e também uma análise fundamentalista completa de Klabin SA e suas ações KLBN11. A partir de agora a gente vai para a nossa análise técnica e gráfica, que é de fato a praia do canal Milhão. Fiz algumas marcações gráficas aqui. Amigos, de fato, Klabin não anda bem das pernas com relação à análise gráfica e técnica. Vejam que a empresa, pelo segundo trimestre consecutivo, reportou prejuízo e isso, de fato, reflete diretamente na precificação das ações. A empresa vinha com as ações KLBN11 num canal secundário de alta, mas, de repente, lateralizou no primeiro plano, subiu mais um pouco e agora lateralizou neste canal horizontal de amplitude 12%. Por que eu coloquei essa amplitude de 12%? Porque, primeiramente, dá para se pensar em operar dentro do retângulo de 12% e se romper para baixo. Lembrem vocês que a amplitude ela é projetada para baixo, então eu desenhei aqui um alvo técnico com essa linha preta tracejada na casa de 20,66, porque de fato topos e fundos descendente, canal terciário de baixa, hein, meus amigos? Prestem atenção porque o papel tem feito algumas mínimas e se aproximado bastante do valor de 23
e 53, que é o limite inferior do retângulo, então está testando esse suporte por mais uma vez. Se romper, vem buscar aqui 20 e 66. O cenário então não é tão bom assim. O segundo alvo técnico é a linha vermelha que nós desenhamos na casa de R$ 20,03, um viés baixista então no canal terciário, que é o nosso canal de operação no swing trade. Canal Milhão é um canal especializado em swing trade, hein, amigos? Então tem que prestar atenção a partir de agora nos indicadores técnicos para verificar aí a possibilidade de entrar vendido aqui nos arredores de 23,53 ou mesmo aguardar um repique aqui no sentido de valorização. Isso quem vai nos dizer são os indicadores técnicos a partir de agora. Vamos começar então com o OBV, saldo de volume em KLBN11, a pedido de muitos inscritos nesse dia 9 de setembro de 2020. Amigos, tenho OBV na tela no site investing.com em KLBN11, as Unity de Klabin SA, bem coerente com a movimentação de preços, atualmente apontado para baixo, não me mostra divergências com relação ao gráfico de preços. Coloquei aqui somente como um ilustrativo, então, na possibilidade de indicar algum sinal antecipado de divergência, mas não foi o caso, ok? Está bem congruente com a movimentação de preço apontado para baixo. Vamos para Momentum. Quem pensa em investir em KLBN11 definitivamente não é a faixa de tempo melhor, porque o Momentum está apontado para baixo e ele só daria um sinal de entrada numa eventual valorização de KLBN11 no rompimento desta linha vermelha referencial que nós colocamos aqui no nível do zero, que indicaria daí uma entrada para operação comprada no swing trade dentro do retângulo, mas de fato ele está apontado para baixo, não tem qualquer possibilidade de sinal de entrada na ponta comprada em KLBN11, ok? Agora na ponta vendida, de repente tem que esperar aí o rompimento para baixo deste nível de 23,53 com um pivô de baixa, stop gain de 2,5% e alvo técnico na casa de R$ 20,66 e um segundo alvo técnico na casa de 20,03. São as observações com relação ao momento. Vamos para IFR, índice de força relativa. Meus amigos, IFR também bem congruente com a movimentação de preço, atualmente aponta para baixo, indicando força de vendedores. Pelo IFR, tem altas possibilidades de rompimento desse suporte de R$ 23,53. Recentemente ele indicou um sinal de venda aqui, mas no momento ele está neutro para KLBN11. E vamos agora para MACD. MACD também não nos ajuda nem para a ponta comprada nem para a ponta vendida. Ele está muito próximo da linha do zero, indefinido. Com as duas últimas colunas de mesma amplitude, ele tem que se decidir para onde ele vai. Então não nos ajuda nesse momento aqui, a gente vai para estocástico. Meus amigos, para análise do estocástico eu vou dar um zoom para mostrar a vocês que ele indicou, pelo menos ensaiou indicar uma entrada em KLBN11 para operação na ponta comprada dentro do retângulo que nós desenhamos no gráfico de preços, mas ele veio para baixo, hein, amigos? Ele está na região de sobrecompra, ele somente vai dar um sinal de entrada para a ponta comprada quando ele de fato cruzar de baixo para cima o limite tracejado aqui da linha de 20 do indicador, mas pelo jeito as duas linhas estão apontadas para baixo, ele tende a ficar um tempo aqui embaixo, hein, meus amigos? Inclusive, a gente vai ter que acompanhar os primeiros pregões dessa semana aqui para verificar de fato se essas mínimas aqui vão romper o limite de 23,53 com um candle de baixa aqui para replicar a amplitude do retângulo para baixo, hein? Então, os próximos pregões são decisivos porque eu conto para vocês aqui, ó, um pregão, 2, 3, 4, 5, 6 pregões consecutivos e o sétimo pregão fazendo uma mínima também aproximada em 23,53, então o viés de fato tende a ser de baixa porque são 6 mínimas aproximadas da linha de 23,53. Complicada a situação, hein, meus amigos? Tomara que se repita o que aconteceu aqui no passado recente, no mês de setembro e início do mês de outubro, onde o papel fez mínimas em cima dessa linha inferior do retângulo, mas depois subiu. E aí sim deu um belo de um swing trade de 12% aqui para os amigos que investiram em
KLBN11 recentemente, hein? Será que vai repetir ou vai para baixo? Estocástico pode nos responder, viu? É o principal indicador aqui que vai nos responder juntamente com o momentum. Se eu fosse investir em KLBN11, eu prestaria atenção no estocástico e no momentum, porque possivelmente haja sim sinais por esses dois indicadores. Nós não temos o hábito de avaliar com frequência KLBN11, as ações de Klabin SA, então eu peço a vocês que, se forem entrar em Klabin, prestem atenção no estocástico e nos movimentos do momentum também, ok? Gratidão, meus amigos, pela confiança no Canal Milhão. Se não são inscritos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e postem nos comentários os seus sentimentos com relação a Klabin SA e principalmente as suas observações com relação às Unity KLBN11, as ações de Klabin SA. Até a próxima, ótima semana, tchau!